conhece, meu nome é Camila, eu sou autora do blog vicefeminino.com. Eu tô aqui a convite de Lid para comemorar mais um ano de aniversário do blog. Quero dar os parabéns a você, Lid, muito sucesso, cada vez mais, muita força, continua sempre aí que com certeza você vai fazer cada vez mais sucesso, porque seu blog é muito bom, você é muito competente e eu adoro muito você, tá bom? Bom, o especial desse ano do blog Chique Trick, Lid propôs um tema para as meninas que eu achei muito interessante e assim, vai abordar assuntos pessoais assim de todo mundo que participar desse especial. E eu fiquei, assim que eu li assim o e-mail dela, eu já pensei logo no assunto que eu vou contar hoje aqui pra vocês. Não veio outra coisa na minha cabeça a não ser isso. Bom, e eu aceitei porque eu achei esse assunto muito interessante, porque eu acho que ajuda muitas pessoas a gente compartilhar não só assim sorrisos, coisas boas, porque quem assiste aí pensa que a gente só vive rindo, comprando maquiagem, não sei o que, e não é assim. Na vida todo mundo tem problemas e na minha não é diferente, não mesmo. O tema que Lid propôs pra gente, assim, que todo mundo vai participar do especial, foi assim, um assunto que você, na sua vida, independente do tempo que foi, seja criança, adolescente ou adulto, ela não especificou, alguma coisa na minha vida que eu era muito insegura, assim, eu tinha uma grande insegurança na minha vida que me fez feliz, assim, me ajudou a enxergar com outros olhos e me trouxe uma certa felicidade, assim. Então, eu não poderia falar de outro assunto a não ser não a separação dos meus pais em si, assim, também porque me fez uma pessoa melhor, assim, hoje eu sou mais madura com relação a esse assunto. Mas assim, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, me desculpa se eu ficar meio emocionada, mas é porque eu vou tentar não ficar, tá? Eu vou tentar contar assim como eu tô, mas eu falei até pra Lid, nossa senhora, esse assunto que eu vou comentar, assim, mexe muito com o meu coração, assim, é bem pessoal mesmo. E eu decidi abrir assim meu coração. Ela falou: ó, Camila, esse vídeo é pra você abrir seu coração para suas leitoras e para as minhas também, porque o que eu vou contar aqui pode servir de ajuda pra alguém, alguém já pode ter passado mais ou menos pela mesma coisa. Então vamos lá, vou parar de enrolar e vou contar pra vocês. Os meus pais são separados e eu sempre fui uma criança muito grudada, tanto com meu pai, assim, tanto com a minha mãe. Eu vivia assim, a minha infância quase toda com eles do lado, assim. Então, quando eles se separaram, eu tinha uns 8, 9 anos e eu já entendia muita coisa. Uma criança com 8, 9... Hoje em dia as crianças de 3 anos, 4 estão entendendo muita coisa, minha gente. Já fico impressionada. Então, assim, essa idade eu vivi muito com eles, sabe? Então era tudo minha mãe, meu pai, minha mãe. E eu tinha aquela rotina de acordar, tomar café com eles, pedir dinheiro ao meu pai, perturbar minha mãe. Eu sempre fui muito ligada aos dois. Eu corria pra minha mãe quando meu pai vinha brigar comigo. E eu sempre tive a presença dos dois. Eu tive a figura materna e a figura paterna. Então, assim, quando eles se separaram, foi um choque muito grande na minha vida. Eu era muito nova, assim, apesar de já entender muita coisa, eu não entendia como deveria entender. Então, quando meus pais se separaram, eu sofri muito, eu demorei muito pra acreditar que aquilo estava acontecendo, eu fingi que não estava acontecendo, eu ficava tentando juntar os dois de todas as formas que eu poderia imaginar na minha vida, assim, eu tentei de todo jeito. E quando não é pra ser, né, gente, não é. Só que eu era criança e a mente de uma criança é muito diferente da mente de um adulto. E acho que a minha mente era mais diferente de todas as crianças, porque eu era muito... Quando eu queria uma coisa, tinha que ser do jeito que eu queria, entendeu? A minha maior insegurança em relação à separação dos meus pais era do meu pai arranjar outra esposa e minha mãe arranjar outro esposo, que na minha cabeça seria o meu pai, tipo o namorado, o marido da minha mãe, futuro marido, sei lá, que minha mãe nem arranjou. Tipo, seria o meu pai, queria tomar o lugar do meu pai, eu pensava assim. E a mulher, que meu pai fosse construir outra família, queria tomar o lugar da minha mãe. E o que era mais inseguro do que isso era o medo que eu tinha do meu pai ter outro filho e minha mãe ter outro filho. Porque olha como eu pensava, gente, sério, eu lembro como se fosse hoje. Eu pensava assim: meu pai e minha mãe se casaram, se amaram muito, se casaram, e eu sou fruto dos dois. Se o casamento deles não deu certo, é porque, tipo, eu ali não faria mais sentido pra vida deles, tá entendendo? Eu pensava isso, gente, e, tipo, não tem nada a ver, sabe? O casal pode não existir mais amor entre eles, mas o amor de um filho, o amor de um pai, de uma mãe com seu filho jamais vai morrer, jamais. E na minha cabeça eu nem imaginava isso.
Então eu tinha muito medo do meu pai construir outra família, da minha mãe construir outra família e eu ficar sozinha no mundo. Essa era a minha mentalidade de 8 anos, 9 anos, eu pensava isso. Eu não imaginava, minha mãe é nova, tem que construir outra família, meu pai também não, sabe? Eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. E aí eu ficava chorando, não, eu tenho medo, eu falava pra minha avó, vó, eu tenho medo do meu pai arranjar um filho e não querer mais saber de mim. Minha cabeça era essa. E por mais que os adultos tentassem colocar na minha cabeça que não, Camila, não é assim, não adianta. Criança louca, eu era louca, gente. Eu ficava desesperada quando falava nesse assunto. E aí agora eu vou contar pra vocês o motivo pelo qual essa minha insegurança, esse meu medo, essa minha agonia de ter medo de ter outro irmão, eu não quero outra criança, sabe? Aconteceu de uma forma muito estranha, assim, muito diferente. Eu vou contar pra vocês uma coisa muito pessoal da minha vida, que parece até cena de novela, mas aconteceu comigo e eu não tenho vergonha de contar isso, até porque meu pai, deixando bem claro que, assim, eu acho que na verdade, assim, meus pais foram culpados por um lado, eles não querem jogar, assim, eles terem medo, ficarem dizendo, não, a gente nunca vai acontecer isso, a gente tem você. Meu pai falava pra mim, eu nunca vou ter outro filho, só tive você, só quero você, assim, eu não vou ter outro filho. Eu acho que eles poderiam ter me explicado de outra forma, hoje eu acho que até eles concordam comigo, mas não foi assim. Meu pai sempre falava, não, é só você, e eu alimentando aquilo, entendeu? Então eu fui vivendo tipo 10 anos, 11, 12, 13. Chegou nos 14 anos, eu tava já certeza que eu não ia ter irmão nenhum. Por mais que eu já estivesse assim, entrando na adolescentezinha, eu tinha essa certeza que meu pai, e eu sempre fui muito ciumenta, gente. Vou falar pra vocês, quando meu pai arranjava uma namoradinha assim, eu ficava querendo matar essa mulher, ficava querendo infernizar a vida dos dois. Gente, eu era uma criança louca, porque eu queria meu pai com minha mãe com meu pai. E ninguém conseguiu mudar isso nunca na minha cabeça. Hoje não, tá? Claro que hoje, eu gostaria que eles nunca tivessem separado, mas hoje eu penso completamente diferente e muito pelo contrário. Sem sair do assunto, eu vou contar pra vocês o que foi que me fez ficar feliz através desse assunto. Eu tinha acho que uns 14 anos e eu tava na casa da minha avó e meu pai sempre, apesar de ter sido assim, os dois sempre separados, não moravam mais na mesma casa, eu morava com a minha mãe. Meu pai todos os dias ia me ver, todos os dias ligava pra mim, todos os dias se preocupava se tava faltando alguma coisa, se eu precisava de... eu não consigo, eu não vou conseguir. Gente, eu vou logo falar que eu vou terminar esse vídeo completamente acabada, com rímel descendo, porque realmente, assim, isso é um assunto que mexe muito comigo e eu não vou conseguir manter aqui a maquiagem intacta, não dá. Sendo bem sincera, então se eu terminar o vídeo toda borrada, me desculpem, mas eu vou abrir meu coração. Então, meu pai sempre foi muito presente, minha mãe e meu pai sempre fizeram de tudo pra me dar do bom e do melhor, já renunciaram coisas pra eles pra dar pra mim. Então, meu pai é o pai, sabe? E toda a família da minha mãe fala assim, meu Deus do céu, Francinaldo, o nome do meu pai é Francinaldo. Francinaldo é um homem, assim, sabe? Então, assim, eu vou contar pra vocês o que foi que me fez feliz de toda essa minha insegurança, de medo de ter outro irmão. Meu pai foi lá na casa da minha avó pra se despedir de mim, porque ele ia mudar de cidade e tal. E eu já tava muito triste porque isso ia acontecer e não sei o quê. E aí eu tava mexendo na carteira dele, porque eu sempre olhava as fotos da gente. E meu pai tava comendo, sei lá, jantando lá com minha mãe. Sim, meus pais são muito amigos, tá? Minha mãe é muito amiga do meu pai e, tipo, não tem nenhum problema com isso. E aí eu tava mexendo na carteira dele como sempre eu fazia. E na parte que tem as fotos minha bebê assim, sabe? Eu vi uma foto, quando eu abri assim o outro lado, tinha uma foto embaixo da minha, assim, tipo... A minha assim, quando virava a carteira, tinha outra foto. Eu vi uma foto de um bebê, era uma menina que tinha um brinquinho. E, gente, assim, eu lembro como se fosse agora, sabe? Quando eu olhei aquela foto, meu coração acelerou, assim, muito. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo, mas meu coração acelerou muito. Parecia que eu tinha corrido uma maratona e tava ali olhando aquela foto. Minha mão começou a suar, meu coração começou a acelerar muito. Eu não sabia quem era aquela criança, mas eu sei que eu fiquei muito assim, eu fiquei gelada, meu lábio, assim, tipo, sem sangue, sem circulação. Eu tava com a boca branca. E eu fui lá pro meu pai, eu lembro que eu fui pro meu pai assim, e eu olhei aquela foto e eu achei parecida com a minha foto que eu era bebê, sabe?
E aí, sei lá, passou um monte de coisa na minha cabeça, aí eu falei, essa menina é minha irmã, sabe? Louca, que eu era cismada com essa história. E aí eu comecei a chorar. Gente, eu não sabia nem quem era criança, comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar, e quando eu virei a foto, eu vi uma mulher, a namorada do meu pai. Tipo, eu conhecia a namorada do meu pai. A namorada do meu pai do lado da foto da menina. E aí eu fiquei assim, parada, 3 horas, eu acho, assim, em choque. E eu fui lá pro meu pai com a carteira na mão, me tremendo todo e chorando. E aí, gente, quando eu peguei essa foto, eu peguei a carteira do meu pai e fui lá na cozinha, que ele tava jantando. Eu chamei meu pai. Eu tava muito assim, me tremendo toda, assim, sabe? E eu não chamei minha mãe, eu chamei meu pai. Como se dissesse, me explica, sabe? Assim, eu senti uma coisa diferente, foi muito estranho aquilo. Eu disse, não pode ser minha irmã, eu não soube de nada, sabe? E aí meu pai veio, e quando eu mostrei pra ele, assim, ele olhou... Meu pai já ficou branco, assim, ele já é branco, mas ele ficou mais branco do que eu tava. E ele olhou, assim, pra foto, olhou pra mim e ele não precisou falar nada, sabe? Assim, ele começou a chorar, assim, do meu lado. E eu já tava chorando, mas só que me deu meio que uma revolta, porque eu não sabia de nada, mas minha cabeça ficou louca, eu fiquei doida, minha gente. E aí minha mãe veio, e aí eu falei pra minha mãe, meu pai, não sei o que, sabe? Essa menina é minha irmã. E aí eu olhei, como assim, sabe? Como assim? Comecei a gritar, louca, agoniada, sem acreditar que, tipo, ele engravidou uma pessoa, é minha irmã. A mulher ficou grávida, passou 9 meses, a minha irmã nasceu e eu não conheci minha irmã. Eu fiquei revoltada e não sei o que. Eu fiquei pensando assim, meu pai escondeu isso de mim, tipo, a família dele, sabe, minha irmã, pra não me decepcionar, porque ele prometeu que não sei o que, tudo que eu já expliquei. Minha mãe não sabia, minhas tias sabiam, todo mundo acho que sabia, menos eu e a minha mãe. E, tipo, minha mãe, eu não sei, até hoje eu não sei, eu penso que minha mãe sabia, mas eu acho que minha mãe não sabia pela reação dela, assim. E eu fiquei muito, muito chocada, foi uma coisa muito... Foi uma coisa muito impactante, assim, na minha vida, sabe? E eu não senti em nenhum momento raiva daquele bebê, coisa mais linda, sabe? Eu fiquei, assim, com raiva por ninguém ter me falado isso, sabe? Eu acho que seria muito mais fácil eu ter encarado a verdade, tá? Eu acho que seria mais fácil e menos doloroso pra mim, mas eu também não sei. E depois foi muito especial pra mim, assim, eu me acalmei, minha mãe conversou comigo. Eu lembro minha mãe conversando comigo, sabe? Minha filha, é sua irmã e não sei o quê. E eu falava pra ela, mãe, eu não tenho raiva da minha irmã, eu quero conhecer a minha irmã. Mas do jeito que eu soube foi muito, sabe, se coloquem no meu lugar. E depois eu quis falar com meu pai. Eu tava mais calma, consegui respirar mais, e aí eu falei pra ele que eu queria conhecer minha irmã, e aí eu dei um abraço nele. E eu falei pra ele, o senhor não precisa esconder a sua família de mim, porque minha irmã também faz parte da minha família. Foi muito lindo, sabe, gente? Assim, eu lembro e me dá uma alegria de eu poder ter superado esse meu medo todo e ter aceitado, sabe? Apesar de não ser com minha mãe, mas era minha irmã, sabe? Aquela criança não tinha nada a ver com toda a história, não tinha nada a ver com minha revolta de não querer irmã. Deus colocou ela ali na minha vida, sabe? Como minha irmã, e eu queria só conhecê-la, segurar ela no braço. E no dia que eu vi a minha irmã foi muito especial pra mim, porque eu só conseguia sentir amor, sabe? Foi um sentimento muito, muito incrível, assim. Quem tem irmã por parte de pai sabe que a gente se apega mesmo, assim, parece que é de parte de mãe por parte de pai. E assim, foi mais ou menos isso. Hoje, eu quero contar pra vocês, hoje eu amo a minha irmã com todo amor, assim, com toda a sinceridade que possa existir no meu coração. Meu pai sabe disso, minha mãe sabe disso, minha família sabe disso, a mãe da minha irmã sabe disso. Eu amo ela demais. O nome dela é Kathleen e hoje ela vai fazer 12 anos. Hoje, assim, a relação da gente, assim, tanto com a mãe dela quanto com ela é muito boa. Eu viajava pra casa do meu pai, ficava sem nenhum problema com ele, com a mulher dele, com minha irmã.
E assim, eu nunca imaginei que essa minha insegurança fosse me deixar tão feliz, sabe? E também minha mãe não tem nenhum problema com a mulher do meu pai. Minha mãe conversa, minha mãe chama pra casa da minha avó. Não tem nenhum problema, assim, a relação da gente é muito, muito saudável. E eu tenho muito orgulho hoje de dizer isso, que a minha maior insegurança, o maior medo da minha vida, assim, que eu tinha, se transformou no meu maior amor, assim. Porque minha irmã, eu amo demais ela. Gente, assim, é um amor assim que eu não sei explicar. Eu adorava buscar ela em casa, eu falava, pai, vou buscar a Kathleen aí pra lanchar. Quando eu morava no Brasil, a relação da gente era essa. E ela dormia lá em casa, eu adorava cuidar dela, desde pequenininha, assim. E depois que tudo isso passou, foi só amor, só carinho. E hoje eu me pergunto por que eu tinha tanto medo disso, se isso só me trouxe coisas boas, sabe? Então é o que eu sempre falo, Deus, ele às vezes coloca, assim, às vezes acontece coisas não tão boas na vida da gente, mas é só pra gente amadurecer, pra gente crescer, pra gente se tornar uma pessoa melhor. Com certeza esse fato na minha vida, essa insegurança só me trouxe coisas boas no final das contas, né? Minha irmã, gente, minha irmã, eu amo demais ela. Quero mandar um beijo pro meu pai, que eu sei que ele assiste os meus vídeos. Aproveitando esse vídeo, eu queria deixar um beijo também pra minha mãe, que eu tô com muita saudade dela. Você que tá me assistindo não sabe, eu tô morando em outro país, então eu tô longe de todo mundo. Mas meu coração tá muito perto deles, porque toda hora eu tô falando com minha mãe, com meu pai, pela internet, por FaceTime. Hoje em dia a tecnologia, né, gente, a gente consegue ficar mais perto do que antigamente. Então, foi esse a minha insegurança que me fez mais feliz. E minha irmã é engraçada, ela tem orgulho de me apresentar assim pras pessoas. Ela fala, ao invés de ela falar, ó, essa aqui é minha irmã, ela é minha irmã por parte de pai. Aí ela fala assim, ó, pras amiguinhas dela, essa aqui é minha irmã, ela é uma parte do meu pai. E eu acho muito engraçado ela falando isso, ela não sabe falar, ela é minha irmã por parte de pai. Ela fala, não, essa aqui é minha irmã e ela é uma parte do meu pai. Eu acho isso muito bonitinho nela. E eu tô morrendo de saudade de você, Kathleen, minha linda. Eu já gravei um vídeo com ela, gente. Eu vou deixar o link aí em algum lugar aqui. Vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir. Ela não parece comigo hoje, assim. Ela parece com a mãe dela. Mas eu tenho muito orgulho de ser irmã dela. Ela é muito inteligente, eu adoro conversar com ela. E eu já tô com saudade só de estar falando nela. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha história. Eu abri mesmo meu coração pra vocês. Isso é uma coisa muito pessoal. E eu queria dizer que eu amo muito meu pai, ele é o meu maior orgulho, o meu pai e minha mãe então. Então eu queria encerrar o vídeo dizendo pra vocês pensarem assim, em tudo que, assim, você tá vivendo sua vida normal e você tem uma insegurança, você tem um medo, pra vocês olharem esse problema com outros olhos, pra tentarem enxergar com outra visão, que com certeza nesse problema, nessa sua insegurança, nesse seu medo, vai existir uma coisa boa pra você tirar pra você levar pra sua vida toda. Essa é a minha mensagem pras leitoras do blog Chique Trick, pras minhas leitoras aqui no Vice Feminino, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Lid, muito obrigada pelo convite, eu amei participar. Espero que suas leitoras tenham gostado. Eu abri meu coração de verdade, toda a sinceridade do mundo aqui falando pra vocês. Espero muito que tenham gostado. Um beijo enorme, muito sucesso pro Chique Trick. Obrigada por sempre estar me convidando pra participar dos especiais do seu blog. É uma honra pra mim estar aqui, você sabe disso. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!